Saudações, mestres, gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês, né, conversar com vocês sobre o segredinho que eu falei, né, de fazer os trabalhos espirituais na natureza. Né, acontece muito hoje nos trabalhos espirituais, né, em qualquer tipo de prática energética, né, de práticas espirituais, seja ela física ou energética, né, seja ela online ou presencial, de muitos terapeutas, né, eu como terapeuta já há mais de 15 anos, né, eu passei por esse processo também lá atrás, né, há 10 anos atrás eu passei muito esse processo de que quando a gente faz um trabalho espiritual, por exemplo, a gente se sente desgastante, né, como se a gente perde energia ali naquele processo, né, como a gente se vê muito sem energia muitas vezes, e a gente vai fazer algumas práticas para ganhar energia, né, para nos reabastecer, ou aquele trabalho espiritual, muitas vezes que a gente sente a energia bem pesada ali, né, então em muito trabalho espiritual, nós terapeutas fazemos o descarrego ali, né, daquela energia, então a gente puxa a força para fazer o descarrego daquela energia. Na maioria das vezes, né, diversos terapeutas, ou até a pessoa mesmo, né, quero falar aqui para vocês que existem muitos trabalhos espirituais onde as pessoas ficam com sequelas, vamos dizer assim. O que são essas sequelas? Elas ficam sentindo a carga energética muito forte perante os dias, né? E o que acontece nesse momento é que causa um desequilíbrio, tanto para a pessoa, né, quanto para o terapeuta, né? E muitas vezes se coloca, né, essa energia é colocada como se parte do trabalho, né, de sofrer algo, né, você iluminou algumas energias, agora você vai sofrer porque essas energias estão saindo de você, né? E os arcturianos sempre me passam que o sofrimento não é o melhor caminho espiritual, né? Que não necessita sofrer para você trazer uma cura espiritual, né? Não necessita o sofrimento em momento algum, né? E o que acontece muitas vezes nos trabalhos espirituais, né? O xamã, por exemplo, o xamã Arctura sempre me passou, e se a gente vê dos povos indígenas, né, da cura que acontece dentro das florestas, né, nenhum xamã, por exemplo, que cura alguma pessoa, né, e existem xamãs, por exemplo, eu já conheci xamãs que fazem curas imensas, né, grandiosas, de energias para com a pessoa, que fazem, por exemplo, até mesmo leitura akáshica, né, com a pessoa, que ilumina e mostra para a pessoa a sua ancestralidade, né, e abre ali todo o acástico da pessoa ali, né, e começa a iluminar, né, eles começam a fazer um trabalho espiritual de iluminação de muitas coisas da sua vida, do passado, da sua ancestralidade mesmo, né, e ele lida com cargas muito fortes, né, também. E depois desse trabalho, quando esse trabalho é feito, né, ele vai viver sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido ali, né? Ele não fica com aquela energia presa nele, ele não fica com aquela pressão. E nem a pessoa que fez o trabalho, por exemplo, ali na aldeia, né, ou ali na natureza, no lugar onde ele esteve, fica com qualquer energia daquele trabalho, né? Ao contrário, ela sente uma leveza, ela se sente feliz, ela se sente mais realizada, né? Ela não se sente, por exemplo, mais para baixo ainda. Você está nesse momento agora, você está se sentindo pior porque é uma limpeza sendo feita do seu trabalho, né? E muitas vezes, quando essa limpeza é feita dessa maneira, não se causa uma iluminação ali naquela energia, né? Você só está olhando para essas energias, né? Então você só está conseguindo olhar essas energias, né? Por quê? Por que isso acontece? Quando a gente faz um trabalho que não é na natureza, virar aqui agora a câmera para vocês. Aqui eu estou na natureza, né? Eu estou em Minas Gerais agora, por exemplo, bem imerso na natureza, e onde eu moro também é na natureza, lá no Rio de Janeiro, né? Então eu só faço trabalho, gente, quando eu estou na natureza, né? Porque na natureza, isso os xamãs me passou, né? Isso toda a minha ancestralidade está me passando, meus mentores estão me passando também, né? Inclusive trabalho com o pé no chão, conectado na terra, né? Porque isso, quando a gente faz os trabalhos na natureza, quando a gente está conectado à natureza, então, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura akáshica aqui, pegando sol, né? Então toda a natureza ela está me reabastecendo nessas cargas energéticas. Eu não vou sofrer uma descarga energética, né? Eu não vou sofrer com carga energética do trabalho que eu estou fazendo. Por quê? Como eu disse, essa metáfora é como se eu tivesse usando meu computador, né? Eu já até levei meu computador para dentro, que eu acabei agora de fazer uma leitura akáshica via Zoom, né? Que é a conversa com os mentores, que é a leitura akáshica ao vivo, né? E, por exemplo, eu estou fazendo a leitura akáshica ali, eu não vou ter nenhuma descarga energética, eu não vou ter nenhuma drenagem energética. Por quê? Porque eu estou com o pé no chão aqui,
energeticamente, a natureza está me suprindo tudo que eu estou gastando, vamos por assim dizer, né? Então é como se um computador ele estivesse ligado na tomada, né? E você tivesse usado o seu computador carregando, a bateria sempre vai estar ali 100% quando você faz esses trabalhos na natureza, né? Então é muito importante a gente se conectar à natureza para a abertura espiritual, né? No nosso retiro, por exemplo, está sendo imensamente lindo, né? Porque quando a gente começa a trazer a conexão com nossos mentores ali, todo mundo consegue essa conexão fortemente. Por quê? Porque a natureza, ela está ajudando, né? E você está sempre com a carga, assim, quando você está na natureza, você está sempre com a carga 100% para trazer essa conexão, para fazer esses trabalhos, né? É até legal, por exemplo, contar as histórias no passado, né? E de pessoas hoje, a gente vê pessoas, por exemplo, que moram na roça, aqui em Minas Gerais tem muito isso também, né? Que é uma cidade mais pequena, eu estou numa cidade bem pequenininha agora, né? E das pessoas que trabalham na roça. Vou deixar a câmera aqui para vocês ficarem vendo ali a água. Muitas pessoas que trabalham aqui na roça, eles passam o dia todo trabalhando, carpintando, né, roçando, e são trabalhos pesados mesmo, né, são trabalhos fortes, e que muitas vezes a pessoa que está na cidade não consegue fazer isso. Por que não consegue fazer? Se cansa muito, e muitas vezes esses trabalhadores eles passam um dia fazendo isso, e chega de noite e sai, né, e vai vivenciar a sua vida, e vai passear, e vai para festa, e vai fazer o que ele gosta de fazer, o que a pessoa sente fazer. A pessoa não está cansada, né? Por quê? Porque ela passou o dia fazendo aquele trabalho na natureza, ela ficou pegando sol, né? Ela ficou com o pé no chão, e a natureza foi reabastecendo ela o dia todo naquele trabalho, né? Então é muito profundo isso. Quando a pessoa está na natureza, o pai João está aqui comigo agora, o mentor, ele está falando da época da escravidão, né? Como é que os negros conseguiram viver aquela vida, né? Como é que os negros conseguiram fazer tudo o que eles fizeram na época da escravidão, porque eles estavam fazendo na natureza, né? Se existisse hoje uma escravidão na cidade ali, né? A gente não ia conseguir o que conseguiu antigamente, né? Não ia ser como foi, né? Iria ser bem pior, mesmo com todas as tecnologias, né? Porque muitas pessoas estão na cidade e muitas vezes acordam para ir trabalhar, né? E a maioria das pessoas já trabalhando em escritórios, né? Com computadores, etc. Ela vai trabalhar e tem uma carga horária. Quando ela chega em casa, ela chega, vamos colocar entre aspas, morta de cansado, né? Eu mesmo, quando eu trabalhava na área de TI, não era um trabalho muito pesado, vamos por assim dizer. Eu chegava na minha empresa, sentava na minha mesinha, pegava meu computador e ia fazer a programação, né? Dos programas. Eu era técnico de TI, né? Então trabalhava com tecnologia da informação e iria fazer meus programas ali, né? Nos aparelhos. E aí quando eu saía, por exemplo, voltava para casa, eu estava morto de cansado, não conseguia muitas vezes nem fazer uma meditação, nem fazer alguma prática espiritual, porque eu já estava muito cansado, né? E por quê? Ali eu passei o dia gastando minha bateria, eu não me reconectei, né? Eu não estive em contato com a natureza, eu não estive com o pé no chão. E aqui, por exemplo, agora, se eu estiver com o pé no chão e fazer esse mesmo trabalho, por exemplo, hoje, eu estaria muito bem, eu não estaria tão cansado, né? E muitas vezes eu passo o dia trabalhando, né? Esse trabalho aqui, gente, eu passo o dia trabalhando aqui para vocês, né? O dia com leitura acástica, com atendimento, com canalizações, né? Então tem canalizações que levam dias para ser feita, né? Até completar tudo, etc, escrevendo. Então é o dia no computador também, fazendo esse trabalho. Mas eu estou na natureza, isso reabastece, né? Isso dá energia para que você faça o seu trabalho, né? E só voltando esse termo, pessoas estão na cidade e muitas vezes elas fazem um trabalhinho e já estão muito cansadas, né? As pessoas da roça estão na natureza, né? Que estão com o pé no chão diariamente, elas fazem trabalhos muito pesados e não se cansam, né? Então é muito forte o poder da natureza. Eu quero recomendar aqui para vocês nesse vídeo também uma série que essa série ela fica no aplicativo que chama Gaia TV, né? Num streaming que chama Gaia TV. O Gaia TV é bem parecido com o Netflix também, né? Esse mesmo streaming ali, você coloca o que você quer assistir, o documentário que você quer assistir, ele passa para você, assim como o Netflix. E o Gaia TV ele só tem séries e documentários, é só sobre espiritualidade, é só sobre nova consciência, é só sobre a nova era. Então anotem aí, Gaia TV
Coloquem aí no Google Gaia TV e vocês vão achar esse aplicativo. Tem um documentário lá chamado Cura Gratuita, né? A cura gratuita, que é a cura através da natureza, né? E pessoas, por exemplo, cegas que se curaram com a natureza, né? Todo tipo de doença, por exemplo, a conexão com a natureza, o pé no chão, né? Com a natureza traz curas incríveis, traz reformas íntimas incríveis, né? Não tem como, muitas vezes, a gente querer iniciar o nosso caminho da reforma íntima, da nossa espiritualidade, se a gente não se voltar para a natureza, né? Se a gente não se conectar com a natureza. Porque a nossa carga, por exemplo, nosso corpo físico, ele é feito em comunhão com a natureza. Ele é feito em comunhão, a natureza aqui, por exemplo, só de você colocar a mão na natureza, você já está se recarregando, né? E quando a gente começa a tomar consciência disso, da natureza, a gente traz um despertar de consciência, a gente traz um QI muito maior, né? Então é essa energia que eu quero deixar aqui para vocês. O documentário ele se chama A Cura Gratuita, né, no Gaia TV. Assistam que vocês vão ter uma consciência ainda muito maior do que eu estou dizendo aqui para vocês, né? E ter a consciência também, às vezes quando eu falo, é bem legal fechar esse vídeo com isso, porque muitas vezes quando a gente fala da natureza, né, vai para a natureza, vai morar na natureza, a pessoa pensa que é morar na natureza no relento, vamos dizer assim, né? Não ter nada, não ter nenhuma tecnologia, morar na floresta e tudo. E não, é o contrário. É o equilíbrio entre a tecnologia e a natureza, né? Então a gente tem que ter a gente pode ter todos os luxos, inclusive, né? Porque eu estou na natureza, num lugar incrível, tem um salão incrível ali, né? Então tem todos os luxos que a gente precisa, né? Estar na natureza não é estar, por exemplo, no relento, como eu disse, sem nenhuma tecnologia, sem nada. Ao contrário, é você ter tudo que você se sinta confortável em ter, todas as comidas gostosas, né, todos os confortos, todas as coisas, né, em comunhão com a natureza, né? Hoje a gente já vê construções biodegradáveis, agroflorestas, né, ali ó, painel solares. Então é ter toda essa energia em comunhão com a natureza, né? Ter todo o luxo em comunhão com a natureza, sem destruir a natureza, né? É estar na natureza, por exemplo, com o luxo da sabedoria humana, né? Com o luxo da vida, trazer esse luxo em comunhão com a natureza. Muitas pessoas falam, não tem como você ter o luxo sem destruir a natureza, etc. Hoje tem, né? Hoje já tem engenharia da nova era, né? Tem arquitetos da nova era, tem construções da nova era, né? Que você não destrói a natureza, ao contrário, você ajuda ainda aquela natureza, aquela construção, ela ajuda a natureza a ficar melhor ainda, a se reabastecer, a dar um campo energético melhor ainda para aquele lugar, né? Então é essa conexão que a gente tem que ter com a natureza, né? Não é realmente chegar na natureza ou chegar num campo onde não tenha nada, fazer uma casa sem nada também, né? E viver ali sem nada, por exemplo, ao contrário, né? É sempre o equilíbrio, é sempre o caminho do meio, né? A gente só consegue trazer qualquer coisa na nossa vida, eu gosto de dizer, com o equilíbrio, né? E foi o que o Buda disse também, né? Eu gosto de dizer que um dos meus grandes mestres, mentores é o Buda, né? E o Buda sempre disse que para a gente ser feliz, para a gente ser realizado, a gente tem que se voltar ao caminho do meio. Enquanto a gente não equilibrar as energias, enquanto a gente não equilibrar qualquer coisa, deixar em equilíbrio, a gente não consegue ser feliz, a gente não vai conseguir se realizar, né? Então é trazer o equilíbrio entre todas as coisas que a gente consegue essa realização. Então, gente, desejando aqui um maravilhoso dia para vocês. Agora eu vou voltar aqui para os atendimentos, né? Vou tomar um café da manhã agora, né? Após esses 2 atendimentos aqui do dia. E logo vou continuar o trabalho aqui. Um maravilhoso dia para vocês.